Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela confiança que você tem em nós. É uma alegria ter você aqui, sim. Passarmos esses momentos juntos, não é, Conceição? É verdade, um prazer estar aqui, Mirtz, mais uma vez, né? E é um prazer ter você conosco, estar esses momentos falando sobre a palavra e sobre assuntos do teu dia a dia, do nosso dia a dia. É uma alegria ter você conosco. Hoje a nossa pauta é infidelidade, adultério, né? Eu sei que todo mundo sabe o que é isso, não tem quem não saiba, mas eu quero pegar a definição que está contida no nosso dicionário de língua portuguesa. Sim. Né? Então diz assim, a respeito de adultério: transgressão no aspecto moral e legal da fidelidade conjugal, compromisso de exclusividade recíproca nas relações sexuais do cônjuge, implícita ou implícita no contrato matrimonial. Número 2 da definição: ato de ter relações sexuais com outra pessoa que não seja o seu próprio cônjuge, infidelidade. Então, esta é a definição que nós temos em termos de dicionário. E eu estou dizendo, eu achei interessante o quanto essa definição hoje, ela ficou diferente do que quando a gente se pergunta aí para a maioria das pessoas a respeito do que o que possa ser infidelidade ou adultério, né? É verdade. A Bíblia mesmo, que é a nossa pauta, né? A Bíblia, ela fala de infidelidade de outra forma, não sexualmente, só sexualmente. Traição, idolatria, né? Uma Tantas série de outras assuntos. coisas a Sim. respeito de infidelidade e adulterar, E adultério, né? sim. Mas nós temos algumas estatísticas, se bem que eu acho muito difícil, porque você sair por aí, mesmo com uma metodologia, perguntando quem adulterou, quem Ninguém é vai infiel, falar que fez, você né? não vai ter lá muitas respostas, né? Se bem que a modernidade de hoje pode até acontecer, né? Então, nós temos de um lado o adultério, mesmo esse adultério, você se envolver com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, Sim. é condenado, sim, pela Bíblia. Sim. Ela naqueles 10 mandamentos, ela é o 7º mandamento. Sim. A Bíblia proíbe o adultério. Sim. Agora, no Brasil, onde nós vivemos, nós estamos em 2025. Há 20 anos atrás, desde 2005, o adultério deixou de ser considerado crime, porque antes era crime, né? Sim. Era crime, porque eu fico pensando assim, se fazia sentido? Claro que fazia. Já pensou você ser casada, ter dedicado a sua vida para alguém, né? Você fazer tudo certo dentro do seu casamento e de repente a pessoa vem e machuca você com uma atitude dessa, E não troca tem nenhuma você punição, e né? não tinha nenhuma punição. Sim. Parecia algum sentido. Alguns países do mundo ainda é crime, sim, Sim. tá? Em países orientais e até nos Estados Unidos, que é uma nação super moderna, alguns estados, porque Sim, eles têm eles têm, legislação sim, própria, diferentes, né? isso é crime, sim, né? E em alguns, sabe, de repente, a punição para o adultério é morte. Né? No tempo da Bíblia era apedrejamento. E agora, sabe, o adultério resulta em morte, né? Mas a gente vai conversar sobre isso porque são valores que nós cristãos precisamos conversar. Sim. Sabe, numa sociedade onde os valores estão sendo pouco a pouco quase todos destruídos, né? Sim. Então, em pesquisas também, o que se consegue pesquisar de concreto, tudo, apontam o nosso país como um dos países onde adultério e infidelidade é o maior do mundo. Sim. Esse é o perfil dado ao brasileiro. Será que isso é uma coisa que nos deixa com orgulho? É de chorar, como Né? A gente triste, deveria, né? Sabe, porque se você não
como eu costumo falar, se você não consegue ser fiel nem à sua esposa, a quem você vai ser fiel? Né? Então é o último estágio, né? Ser fiel a Deus, como? Se nem com a sua esposa no teste você não passa. Um Deus, né? que não é tão real, né? Sim, que não se toca como a esposa do dia a dia. Mas hoje nós temos, e a gente vê isso, pela quantidade de aplicativos extraconjugais, porque eles inclusive levam esse próprio nome. São aplicativos que convidam você a isso. Nós temos uma porção deles, sabe? E nessas entrevistas que eu falei para vocês, mais de 50% deles acham que isso é uma coisa absolutamente normal e aceitável. Biblicamente é condenável, nós sabemos, eu creio que você vai levar para esse lado. Nós vamos chegar lá. Para o mundo que nós vivemos hoje, com a modernidade, com o avanço de tantas coisas, para eles é absolutamente normal, né? Então tem a visão do mundo e a visão do cristão, né? De Deus. Assim, e também pesquisar o que leva uma pessoa a adulterar ou a cometer uma infidelidade, né? Porque, gente, nós estamos falando, e eu quero me concentrar em casamento agora mesmo. Seja diante de um pároco, diante de um pastor, diante de um juiz, quando você se casou, você se comprometeu com alguém viver com ele, né? Até que a morte o separe, que é o que, inclusive, é uma ordenança bíblica, tudo aplicada, qualquer juiz de paz vai falar isso para você. Até né? porque, Mirtz, é interessante nessa pauta, falando sobre casamento, a gente falar que todas as vezes que, segundo ensinamentos bíblicos, quando você se relaciona com uma outra pessoa, uma terceira pessoa, você traz toda aquela maldição para dentro da sua própria casa e para sua família. Então, o adultério acontece muito por falta de conhecimento, por falta de entendimento do quanto isso é prejudicial. Agora, e eu disse assim, que motivos levariam numa pesquisa assim? A grande maioria dos entrevistados, na verdade 6 entre 10, então 6 é um a mais, né? É mais do que a metade, consideram que ele fez uma experiência válida, ele não terminaria o casamento dele por conta disso. É inconsequente, tá vendo? Né? Você vê, nós estamos falando por isso que nós estamos falando. Ele não terminaria por causa disso, né? E por desejo, por aventura, por motivos absolutamente banais, a gente diria. Por uma cultura, a cultura atual é essa, uma né? cultura que incentiva, não é por alguém assim, porque eu estou absolutamente infeliz, acabado, porque meu casamento é o pior do mundo. Não, essas coisas mal apareciam. Aparecia coisas desse tipo, sabe? E você vê onde começa o adultério. O adultério não começa no ato. Ele começa no psicológico. Aliás, a Bíblia diz que começa na idolatria. Sim, e é no seu, sabe? Então, são dados que a gente está usando para pautar essa conversa, antes da gente chegar nos detalhes bíblicos mesmo, porque mesmo entre cristãos, sabe? Sim. Por exemplo, quando eu disse que os entrevistados disse que não, ele seria infiel, ele cometeria um adultério, mas não terminaria o casamento dele, né? Como é que funciona, às vezes, no meio cristão isso, né? Você pode observar nas igrejas, no nosso tempo, era muito raro uma separação, né? Um segundo casamento dentro do próprio convívio de uma igreja onde nós estávamos. Hoje, absolutamente, você ouve isso com muita naturalidade. Separa aqui, já em seguida um casamento aqui, separa aqui também não deu certo, dentro do próprio círculo da própria... Isso não é uma coisa que existia no nosso tempo. Algumas coisas que vão mudando. Agora, vamos começar a olhar a posição divina a respeito de tudo isso que é que nos interessa. Sim. O Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 2, eu vou ler para você, diz assim: De manhã cedo, Jesus voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-los. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério.
e, pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Então, nós estamos falando de adultério, pegamos um texto de uma mulher adúltera, está escrito que ela foi apanhada em adultério, né? E a gente vai comparar primeiro a cultura do nosso tempo, que a gente acabou de falar, com a cultura dos tempos de Jesus, quando Jesus veio. Porque aqui nós estamos também, nesse texto, falando de uma cultura religiosa, inclusive, né? Então, hoje, uma mulher pega em adultério, talvez não vá fazer diferença nem para o marido dela, né? Que ele possa estar entendendo. Olha o que acontecia naquele tempo. Ela era apedrejada, era morta, na verdade. Também, Mirtz, aí nesse texto a gente consegue ver que o problema, apesar dos tempos serem diferentes, os julgamentos diferentes, a condenação diferente, a consequência do adultério na vida dessa mulher e a consequência do adultério hoje, quer dizer, ela foi perdoada ali, né? Nós não chegamos lá, hein? Mas e hoje? Você é perdoado se você se arrependeu, mas e se você continua fazendo a mesma coisa? Que perdão é esse, né? Que você te dá razão para você continuar fazendo a mesma coisa. A primeira, eu sempre digo que quando a gente faz uma leitura bíblica, a gente deve fazer várias perguntas ao texto bíblico, né? Para a gente ter um entendimento muito claro, né? E tem algumas que a gente vai fazer aqui que não vai estar no texto bíblico e que eu sempre fico pensando: o que é que levaria uma mulher, aquela mulher naquela época, a cometer adultério, ela sabendo que ela estava arriscando a vida dela? Que tipo de necessidade ela teria? Será que uma necessidade parecida com a samaritana que estava buscando? A carne de hoje, ou a carne só? A gente não tem respostas. Estou dizendo que a gente pode se perguntar, mas a Bíblia não deixa claro. Eu é que fico, né? Porque naquela época ela sabia desses riscos. E hoje também sabe, né? Hoje sabe do risco, sim. O risco como consequência. Tá? Como consequência de destruir uma família, de prejudicar vida, né? Os filhos, de ter a vida, né? Da própria, eu nem digo tanto, porque tem algumas que fazem isso com tanta naturalidade, como você mesmo disse, um atrás do outro, que ela não sente esse peso, Conceição, né? A questão, o homem, a carne é carne, o espírito é espírito. A diferença está no homem espiritual e no homem carnal. Na minha carne, você está sujeito ao adultério na tua carne. Porque ali está a lascívia, ali está um monte de coisas. Agora, o homem espiritual é diferente. Eu acho que nós vamos entrar nessa área, né? Sabe? Então, sabe, nesse exemplo dessa mulher aqui pega em adultério, a gente se curva diante de possibilidades. Se a gente fizesse uma enquete como essa que eu mostrei para você antes, né? Não sabemos, como a gente disse. Podia ser uma mulher leviana, sim, é uma possibilidade. Podia ser uma mulher carente, é uma possibilidade. Sim, um desejo podia da ser carne, né? uma necessidade, podia ser carne. Bom, mas seja lá o que for, não seria justificativo. Isso a gente sabe, né? Segurança, né? Porque, na verdade, naquela época, uma mulher só estava segura se ela tivesse apoiada por um homem. Né? Sim. Então, as possibilidades são muitas, né? Mas a gente vai ver como é que nós vamos tratar isso hoje. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno, bem curtinho, e a gente volta já para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta. Nós estamos falando sobre infidelidade, adultério, né? Justamente como cristãs, em termos de cuidar dos nossos casamentos, de preservar, mas nós estamos falando de um tempo onde essas coisas aparecem com tamanha naturalidade, né? E uma das coisas que eu mostrei no primeiro bloco a respeito dos motivos, e nós pegamos um texto bíblico onde uma mulher foi apanhada em adultério. Agora, ninguém adultera sozinho. Onde é que estava o homem, né, com o qual... É como se fosse liberado para o homem, não para a mulher. Então, eu já peguei nisso, sabe por quê? Porque nessas mesmas pesquisas mostrou-se que os homens adulteram mais do que as mulheres. Sim. Tá? Então a gente vê que nessa história bíblica o homem nem apareceu, como se fosse natural e ele pudesse, né? Então, na pesquisa atual, nos dias de hoje, na verdade eu peguei uma pesquisa de 2022, ela tem 3 anos, ela era muito mais rica do que a atual, eu quis ficar um pouquinho centrada nela. Ela diz que a mulher, apesar de adulterar menos, ela tentava mostrar motivos, necessidade das mulheres. A diferença da mulher, quando o homem adultera e volta à vida normal. A mulher, quando ela adultera, ela já está indo embora. É uma diferença grande. A mulher, ela adultera porque ela já é como a mulher que tinha 4 maridos, né? Ela vai para frente, né? E o marido às vezes volta, ele tem facilidade nesse aspecto, né, Mirtz? Isso falando das coisas no mundo atual, né? Porque o que se tenta colocar e que se pensa é que a mulher talvez faça isso, deixa-se para os homens mais a parte focada com desejo e sexo, e deixa-se para a mulher essa parte de carência, sim, sabe? Emotiva, né? Sabe? De carência, de coração vazio, meu marido não me dá toda a atenção, sabe? Então, isso são resultados do que se ouve por aqui, né? Agora, essa mulher de 2000 anos atrás, tá? Será que os motivos, será que ela se sentia sozinha? Porque a condição da mulher de 2000 anos atrás já era muito diferente do que da mulher hoje, sabe? Agora, eu sempre digo assim, se você tem, e está valendo para os dois, porque tanto o homem quanto a mulher adultera, mas se no casamento você dá ao outro o que ele precisa, como é que se justifica adultério? Né? Sim. Vai se ter justificativa para isso? Se as mulheres atentassem para o que a Bíblia diz sobre o que a mulher deve fazer para o seu marido, o marido fazer para a mulher, não existia isso. Na verdade, falta alguma coisa, eles alegam que falta alguma coisa, né? Mas sempre a falta, é a justificativa, né? Então, sabe, queridos, quando uma das coisas que diz a respeito dessa mulher é que ela não era prostituta, porque a Bíblia, quando ela afirma algumas coisas, tá? Diz que ela dividiu a cama com outro homem, foi pega no adultério. Então a gente também não pode dar tratos à bola, pensar que ela fazia isso com todos. Antigamente se chamava prostituta cultural, a mulher e tudo mais, fazia né? isso. Mas aí, no caso, não se diz isso. Né? Sabe, mas a gente se apoiar em fragilidades, o que eu digo, o grande erro está aí hoje, porque hoje tudo que se fala da mulher tem a ver com força, com poder. Todo mundo tá, justamente essa parte de essa fragilidade parece que não ser mais a desculpa para isso, porque isso não acontece mais. Sim. Né? A gente não vê mulheres dóceis, mais submissas. Hoje em dia essa não é a característica. Elas existem, elas estão por aí, sabe, Mirtz? Não são a maioria. Não são a maioria. A maioria hoje, essa questão das feministas mudou muito na história da mulher. Mas essas mulheres que nós falamos na Bíblia ainda existem, elas estão por aí. E elas estão sendo muito procuradas, viu, Mirtz? Porque o homem gosta da fidelidade. Vamos para a palavra um pouquinho. Lá em Deuteronômio 22, tá, de maneira muito clara, está escrito assim: se um homem for apanhado na cama com a mulher de outro homem, morrerão os dois. O homem que se deitou com a mulher e ela também. Assim se exterminará o mal em Israel. Então, desde o Velho Testamento fica claro que para adultério
teria que ter 2 pessoas e os 2 teriam punição igual, sabe? Agora, quando Jesus veio, nós já estamos debaixo de uma outra aliança, sabe? Aquela geração que estava acusando aquela mulher não era uma geração santa, né? Era uma geração que, inclusive, estava testando Jesus e não estava se importando muito com aquela mulher, não. Sim. Né? Ela foi jogada ali, né? Então, como é que Jesus vai intervir nessa situação? O que nós podemos pensar hoje dentro das nossas igrejas, né? Porque o que acontecia com a mulher de primeiro século, a gente já disse que hoje não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Naquele tempo, repudiava-se uma mulher, inclusive, um homem podia pedir adultério por qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. Ela não ficou bonita depois que passou 10 anos. Hoje, só que ele tinha licença para fazer isso. Sim. Hoje ele faz sem licença, se ele achar que passou 10 anos, né? E a mulher perdeu aquilo que o atraía, ele também, hoje naturalmente, ele acha talvez no direito de... Ficou tudo tão descartável. Muito descartável, né? Tem o Choque do Futuro, um livro que eu gosto muito, fala muito sobre isso. O ser humano caminha para algo que até o próprio ser humano é descartável. Os casamentos de hoje são totalmente diferentes dos casamentos de antigamente. Você casava para ficar a vida toda do lado do seu marido e ser fiel. Hoje não, eles já casam e falam, se não der certo, se não me agradar, eu desfaço o casamento. Agora, em termos de adultério, fidelidade, qual é o grupo que se defende? Porque nós estamos falando de um grupo de homens acusando uma mulher aqui. Sim. Hoje, sabe, esse grupo de homens era um grupo que zelava pelo cumprimento da lei. Tanto é que eles diziam, Moisés mandou fazer, fazemos, não fazer. Eles eram os crentes da época, né? Sim. Homens, né? Mas eram arrogantes, orgulhosos, né? Hoje a mudança, sabe? Mulheres, hoje nós vemos mulheres também tentando se ajuntar para se defender, né? Tem essa história de nenhuma larga a mão da outra, mexeu com uma, mexeu com todas, né? Mas, independente dos posicionamentos modernos, como Jesus trata com isso? Como Jesus tratou com aquela mulher? A pergunta também é como ele trataria hoje, Como né? trataria, pois é a mesma coisa, sabe? Jesus sempre teve esse cuidado com as mulheres, porque ao longo das histórias a mulher sempre foi o sexo frágil. E você não adianta dar títulos de força e poder para ela, porque a nossa constituição física é inferior à do homem, né? Nós não podemos tudo isso. Eu diria assim, em aspectos, Deus deu algumas coisas para nós mulheres que não deu para o homem, deu para o homem que não deu para nós, para a gente se unir e realmente juntar forças, né? Então a gente se ajudar, cooperar um com o outro. Eu quero continuar essa história para a gente fechar essa conversa. Depois que eles jogaram e fizeram essa pergunta para Jesus. Eu estou em João 8 e vou ler a partir do 6. Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem do que o acusar. Porém, inclinando-se, ele começou a escrever no chão com o dedo. Ficou em silêncio. E, às vezes, é até o que nós fazemos quando a gente está vendo alguma coisa, a gente já fica quietinha, né? Mas eu vou ler o 7. Mas como se insistissem em perguntar, ele ergueu e disse-lhes: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher, ele em pé no mesmo lugar. Então, ele em pé, a mulher aí olhando para o chão, ela não tinha se levantado, né? E eu fico pensando assim, será que ele vai falar com ela? Está registrado a pergunta que ele vai fazer, mas não foi uma pergunta imediata? Será que houve um momento, né, houve um silêncio, porque ele já estava em silêncio, você viu que ele já estava, né, escrevendo um monte ali. de acusadores. Ali, né? Mas quando ele se dirige a ela, ele diz assim, mulher, onde é que eles estão? Os acusadores. Ninguém te acusou? Ela respondeu para ele, ninguém, Senhor. Então Jesus disse para ela,
nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Gente, a gente tem que pensar bem, porque são palavras que estão escritas na Bíblia. Ele disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Para com isso. Né? A gente tem que ter um bom entendimento disso, porque os fariseus, na verdade, os fariseus que ele tinha feito assim, Jesus, a gente quer saber o que a gente faz com uma mulher que está fazendo alguma coisa que ela não deveria fazer. A gente vai condená-la, a gente vai matá-la, né? Ou é vai isso dar que oportunidade vai dela ser transformada. Ou como é que vai ser? Sim. E Jesus, ao tomar essa atitude, ele está dizendo, eu vou dar uma oportunidade para ela não fazer mais isso. Para ela não fazer mais isso. Porque você não pode pegar esse não te condeno como... Não. Pode fazer pode à vontade. Fazer. Não, de forma nenhuma. Sabe? Né? Ele está dizendo assim, você fez, é pecado. Pecado tem perdão. Tem consequência. Ela estava conhecida da cidade inteira como uma adúltera. Sim. Ela ia ficar um tempão sem poder botar a cara para fora, como acontecia com a samaritana. Sim. Pegar água em horário diferente. Ia ter consequência. Pecado, todo pecado tem consequência. Sim. Mas tem perdão. Sim. E ali, nessa cena, essa cena é linda. É. Porque ele, nesse tempo, ele está com o tempo da graça, não é, Mirtz? Então, não é o tempo de juiz, é o tempo da graça. Ele veio para salvar, ele veio para resgatar o que está perdido. Então, era a oportunidade daquele que está perdido ter uma mudança, um arrependimento com mudança de atitude. O que é arrependimento? Mudou tua rota, quer dizer, você foi perdoado dessa situação, não faça mais isso. Então, né? aí a gente volta no que a gente falou, o que levou a fazer? Os desejos? Ela vai aprender a dominá-los. A carne, né? O sim. fato de ser uma fracassada vai mudar disso. O fato de, seja lá o que for, a carne vai ter uma chance, sabe, de mudar. Qualquer pessoa na sua carne é infiel até consigo mesmo, né? A idolatria, porque a Bíblia diz, Deus é fiel. E Ele também fará em nós essa fidelidade. Ele fala, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Sim. Mas Ele é fiel em nós. Então, na minha carne não existe fidelidade, mas no meu espírito o Senhor é fiel, né, Mirtz? Eu ainda coloquei a palavra infidelidade porque talvez ao olhar para isso com muita naturalidade, você, além de estar cometendo esse adultério tudo, você está sendo infiel com o próprio Deus. Como ser fiel a Deus se você não consegue, né? Ser então, fiel quase que fosse duas infidelidades, né? Aliás, a Bíblia fala muito disso, de idolatria. Onde começa a infidelidade do marido e da mulher? A Bíblia fala que é através da idolatria. Foi infiel através da idolatria. Sim. Sabe, queridos, é uma conversa assim, muito simples também. E curta, sabe? Sem condenar ninguém, né? Sem condenação, mas sabendo que traz consequências. Sim. E principalmente nós estamos falando para nós que somos cristãos, tomar cuidado, tomar muito cuidado, porque é condenado, tem consequências e faz a gente perder realmente aquela vida abundante que Deus trouxe para nós, sim. Né? Era o que a gente tinha para você hoje. Te agradece muito a tua companhia e te convido a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, virtude e fé. Um oferecimento Cargolift.